A contagem regressiva ainda ecoava na memória de quem esteve lá naquele dia. O céu estava limpo, absurdamente azul, como se nada pudesse dar errado. Famílias seguravam bandeirinhas, engenheiros prendiam a respiração, câmeras de TV se alinhavam para registrar o momento. Era 28 de janeiro de 1986, e o mundo inteiro assistia a algo que parecia ser o início de uma nova era para a exploração espacial norte-americana. A NASA havia transformado aquele lançamento em um evento quase festivo, e não era por acaso. Entre os tripulantes, uma professora, a primeira civil comum a ir para o espaço, havia conquistado o coração da população. Pessoas que nunca haviam assistido a um lançamento agora estavam ali, emocionadas, esperando ver a história acontecer diante de seus olhos. O problema é que a história não costuma avisar quando vai quebrar. E, naquele dia, ela se quebrou em milhões de pedaços. O vídeo, aquele que todos já viram, mesmo décadas depois, mostra um foguete subindo com a elegância de um sonho prestes a se realizar. E então, de repente, uma explosão branca, rápida, quase silenciosa se espalha pelas nuvens como uma estrela morrendo no meio da tarde. As pessoas aplaudiram nos primeiros segundos, confusas, sem saber que estavam testemunhando um dos momentos mais traumáticos da história espacial dos Estados Unidos. Porque ninguém queria acreditar que aquilo era real. Ninguém queria acreditar que o que estavam vendo não era parte do plano, mas sim o fim de 7 vidas que, até então, pareciam intocáveis pela tragédia. O que muitos não sabem, ou não lembram, é que esse desastre não começou no momento da explosão. Ele começou muito antes, nos bastidores. Em reuniões tensas, em relatórios ignorados, em advertências que ninguém quis levar a sério. É sobre isso que este vídeo vai falar. Não apenas sobre o que aconteceu no ar, mas sobre o que estava acontecendo em silêncio, enquanto Challenger era empurrado, centímetro por centímetro, em direção ao inevitável. Antes de chegarmos ao impacto definitivo da explosão e seu desdobramento, precisamos voltar um pouco. Porque entender o Challenger é mergulhar numa rede de decisões, compromissos, pressão política e confiança cega na própria tecnologia. Esse não é apenas o caso de um foguete que falhou. É o caso de um sistema inteiro que acreditou ser invencível, até que descobriu, da pior forma possível, que não era. Para entender como tudo se acumulou até explodir no ar, precisamos olhar para quem estava dentro daquela cabine. 7 pessoas, cada uma com uma história que poderia ser um filme por conta própria. Eles eram chamados de a tripulação perfeita. Jovens, determinados, inteligentes, orgulhosos de representar o melhor que os Estados Unidos tinham para oferecer. Krista M. Solif, a professora escolhida dentre milhares de candidatos, era a grande estrela pública. Mas ali também estavam engenheiros, pilotos, especialistas. Pessoas motivadas por algo que move poucos, a vontade de ir além do limite humano. E, apesar disso, ninguém ali sabia o que estava prestes a acontecer. O clima no dia anterior ao lançamento já não era propício. Havia um frio incomum na Flórida, um frio que não combinava com a imagem quente e ensolarada que todos tinham do estado. Ainda assim, a agenda apertada, o interesse político e a pressão da mídia acabariam empurrando o lançamento para frente. Havia dúvidas técnicas. Sim. Havia advertências internas. Muitas. Mas havia também um país inteiro assistindo, esperando, torcendo. E isso, às vezes, pesa mais do que deveria. As conversas que antecederam o lançamento, hoje conhecidas por documentos, gravações e depoimentos, mostram uma tensão quase palpável. Engenheiros preocupados com peças que não reagiam bem ao frio. Gerentes tentando manter a imagem de eficiência. Diretores equilibrando prazos e expectativas. Era como se todos soubessem que havia algo errado, mas ninguém soubesse como parar a máquina que já estava em movimento. E aqui entra um ponto vital da nossa história. O Challenger não era apenas um veículo espacial, ele era um símbolo político. Um símbolo que precisava funcionar. Um símbolo que não podia falhar. E símbolos, quando se tornam mais importantes do que a segurança, costumam cobrar um preço alto. Enquanto milhões assistiam ao vivo, enquanto a tripulação sorria e acenava, enquanto o foguete se posicionava na plataforma, a verdade é que aquele momento carregava mais dúvidas do que certezas. A beleza do lançamento escondia a fragilidade da tecnologia. Era como admirar um castelo perfeito sem saber que as fundações estavam rachadas há muito tempo. O que viria em seguida, o colapso, a explosão, o choque nacional, já é conhecido por todos. O que não é tão conhecido é o que aconteceu antes. E é justamente isso que começaremos a explorar agora. Porque, para entender a tragédia que se desenrolou no céu, precisamos revisitar decisões tomadas no solo. E quando você entender como cada detalhe se encaixa,
vai perceber que o desastre do Challenger nunca foi um único erro. Foi uma sequência. Um dominó enorme, montado peça por peça, até o dia em que tudo caiu de uma vez. É aqui que a história realmente começa a mostrar sua verdadeira face. Aquela sensação de que algo estava prestes a dar errado não surgiu apenas no dia do lançamento. Ela vinha crescendo silenciosamente dentro dos bastidores da NASA havia anos. O programa do ônibus espacial nunca foi tão seguro quanto parecia nas transmissões televisivas. Cada decolagem que o público via com admiração escondia relatórios densos, discussões acaloradas e uma pressão interna que se acumulava como areia em uma engrenagem prestes a travar. Dentro das equipes técnicas, um componente em particular chamava atenção: os anéis de vedação. Eles faziam parte dos propulsores laterais responsáveis por gerar a força colossal necessária para o ônibus espacial deixar o solo. Esses anéis tinham uma função simples no papel, mas crítica na prática: impedir que gases superaquecidos escapassem durante a queima do combustível. E, desde os primeiros voos, eles apresentavam comportamento instável quando expostos a temperaturas muito baixas. Os engenheiros da Morton Thiokol, empresa responsável pelos propulsores, conheciam bem esse problema. Ele não era novo, tampouco inesperado. Já havia registros de erosão nos anéis anteriores, alguns casos exibindo danos que assustaram equipes de inspeção. E, quando os lançamentos ocorriam em dias frios, esse risco aumentava consideravelmente. Mas, em vez de tratar o problema como algo impeditivo, o sistema aos poucos se acostumou com a falha. Um fenômeno perigoso começou a surgir: a normalização do desvio. Se uma missão anterior apresentou erosão nos anéis e ainda assim pousou com segurança, então, talvez fosse aceitável avançar mais um pouco. É assim que erros deixam de ser exceções e passam a ser tratados como rotinas. E foi dentro dessa lógica que o Challenger foi autorizado a voar. A noite anterior ao lançamento foi marcada por uma reunião tensa envolvendo engenheiros e gerentes. A câmera de gravação estava desligada, mas os depoimentos posteriores reconstruíram cada etapa daquela conversa. Os engenheiros da Thiokol estavam alarmados. Os termômetros registravam temperaturas que, para eles, eram simplesmente inaceitáveis. Os anéis de vedação tornavam-se rígidos no frio, perdendo flexibilidade e a capacidade de cumprir sua função nos primeiros segundos críticos do lançamento. Eles não pediram cautela, pediram cancelamento. Mas havia um obstáculo invisível naquela sala, um obstáculo mais poderoso do que qualquer dado técnico. O programa já estava atrasado. A imprensa acompanhava cada novo adiamento, políticos pressionavam a NASA para cumprir o cronograma, e o lançamento do Challenger carregava o peso simbólico de enviar uma professora ao espaço. O país estava observando, e isso, naquela noite, pareceu pesar mais do que qualquer argumento de segurança. Os gerentes da NASA, repletos de preocupações administrativas e pressionados por agendas externas, questionaram os engenheiros insistentemente. Quiseram números, provas absolutas, garantias que nenhum cientista responsável seria capaz de fornecer. E, quando a Morton Thiokol interrompeu a reunião para uma consulta interna, algo quase teatral aconteceu. Os engenheiros foram colocados de lado enquanto executivos assumiam a decisão final. Dentro da empresa, a recomendação de suspensão foi revertida, não por clareza técnica, mas por conveniência organizacional. O lançamento foi aprovado. E quando a NASA recebeu essa resposta, o sinal verde pareceu suficientemente convincente. O Challenger iria voar, independente do clima, independente do risco. Enquanto isso, a tripulação dormia sem ter ideia do que estava sendo discutido do outro lado das paredes. A confiança na agência era absoluta. Para eles, se a NASA dizia que era seguro, então era seguro. Não havia espaço para dúvidas dentro da cabine de um ônibus espacial. A manhã do lançamento reforçou a inquietação entre os técnicos. Formações de gelo cercavam a plataforma, algo quase absurdo para um local como Cabo Canaveral. Equipes correram para remover blocos congelados enquanto a luz da manhã surgia por trás da estrutura metálica. Era uma imagem quase contraditória. Máquinas complexas e sofisticadas sendo ajustadas às pressas enquanto fragmentos de gelo caíam como aviso silencioso. Nas transmissões de TV, nada disso aparecia. O público viu apenas sorrisos, bandeiras, expectativas. Do lado de dentro, no entanto, operadores observavam telas com indicadores de risco e uma certeza desconfortável. A temperatura nunca deveria ter chegado àquele ponto. Quando os motores foram acionados, as câmeras de alta velocidade capturaram algo que o mundo só veria muito tempo depois. Uma pequena chama, discreta, surgindo ao lado do propulsor direito no exato momento em que os anéis perderam a vedação.
Ela rasgou a parede do equipamento com uma intensidade que, a olho nu, parecia invisível. Mas era o início de um colapso inevitável. Nos primeiros segundos, tudo continuou aparentemente normal. A subida foi firme, veloz, precisa. Até que aquele ponto de falha se transformou em algo impossibilitado de ser contido. Os gases quentes, confinados até então, encontraram um caminho aberto. Uma força que deveria impulsionar o foguete começou a destruir sua própria estrutura interna. Foi então que o destino da Challenger foi selado. Os sensores registraram uma queda brusca na integridade do veículo. Um vazamento crescente. Um desequilíbrio impossível de corrigir. Apenas 73 segundos após a decolagem, a falha se transformou em ruptura. O tanque externo perdeu sustentação e, em menos de um segundo, toda a estrutura entrou em colapso. Aquele clarão branco que milhões viram ao vivo não foi uma explosão típica. Foi a quebra instantânea de um sistema inteiro perdendo coerência. Naquele momento, o país assistiu em choque. Famílias ficaram paralisadas. Profissionais de comunicação perderam as palavras. Quem estava no local precisou de alguns segundos para perceber o que estava acontecendo. Era impossível aceitar que aquilo, justo aquilo, pudesse ter acontecido em um programa tão celebrado. Mas existe um detalhe que poucos conhecem, e é o que mudará completamente a maneira como você enxerga essa tragédia. Porque, apesar do impacto inicial, apesar do colapso e da ruptura do veículo, algo crucial continuou acontecendo dentro da cabine. E é aqui que a história entra em um dos seus aspectos mais perturbadores, um ponto raramente discutido nas transmissões oficiais, mas presente nos documentos mais detalhados da investigação. O que realmente aconteceu com a tripulação após o colapso do Challenger? A resposta não é simples. E, quando revelada, muda completamente a percepção do que ocorreu naquele dia. Quando o Challenger se desfez no céu, o público acreditou, e por muito tempo continuou acreditando, que a tragédia havia sido instantânea. Era o que fazia sentido diante do impacto visual, da violência aparente e da narrativa inicial apresentada ao país. Porém, as investigações técnicas mostraram uma realidade muito diferente. Uma realidade silenciosa, complexa e dolorosa. A cabine da tripulação não explodiu. Ela se separou do restante da nave de forma relativamente íntegra e continuou seguindo em trajetória balística por mais de 2 minutos. Esse é o ponto que muda a compreensão de tudo. A parte frontal, onde os 7 estavam, permaneceu estruturalmente preservada enquanto caía em direção ao oceano. E essa descoberta se tornou uma das mais difíceis de aceitar para quem analisou cada fragmento recuperado. Os registros internos revelaram que, nos instantes após o colapso, alguns sistemas da cabine continuaram funcionando. Equipamentos se ativaram automaticamente, indicando que a tripulação, ou parte dela, reagiu ao evento. Isso não significa que eles entenderam completamente o que estava acontecendo, mas mostra que os segundos seguintes foram vividos em plena consciência da situação. Essa constatação marcou para sempre os investigadores, porque revela que a tragédia não foi um fim abrupto, mas um processo. É importante entender que a cabine não tinha como se separar com segurança, nem como desacelerar de forma independente. Ela foi projetada para sobreviver a falhas internas moderadas, não a um colapso externo tão intenso. Ainda assim, a estrutura resistiu bem mais do que se esperava. Tanto que, ao atingir o oceano, ela estava quase inteira, e foi justamente isso que tornou o impacto final tão devastador. A queda atingiu uma velocidade que nenhum ser humano seria capaz de suportar. A equipe de resgate levou semanas para localizar os destroços. O oceano encobria não apenas fragmentos de metal, mas também respostas dolorosas. E a cada nova descoberta, uma pergunta se tornava mais evidente: o que poderia ter sido evitado? A investigação oficial apontou as falhas técnicas, as decisões ignoradas, os alertas abafados. Mas havia algo além disso, uma sensação de que o sistema inteiro havia sido construído em cima de uma confiança exagerada na própria invulnerabilidade. Os relatórios detalhados, aqueles que raramente são discutidos abertamente, mostram algo desconfortável. Não foi apenas uma falha técnica. Foi uma série de escolhas humanas. E cada uma delas contribuiu para que aquele dia, que deveria ser histórico, se transformasse em tragédia. A explosão visível foi apenas o resultado final de uma sequência que vinha se formando ao longo de anos. A comissão responsável pelo caso mergulhou fundo em cada detalhe. E o que encontraram foi uma combinação perigosa de pressa, pressão e priorizações equivocadas. A cultura interna da agência estava organizada para cumprir metas, não para lidar com dissenso. Quando engenheiros alertaram sobre os anéis de vedação,
Não foram ignorados por maldade, foram ignorados porque o sistema havia se acostumado a seguir adiante, mesmo quando sinais de risco se acumulavam. O processo havia se tornado mecânico, automático, imune a interrupções. O Challenger expôs essa fragilidade diante de todo o planeta. E a NASA precisou enfrentar algo que nenhuma instituição gosta de admitir: falhou em proteger seus próprios profissionais. A tragédia provocou um choque cultural dentro da agência. Reestruturações profundas foram implementadas, equipes foram reorganizadas, métodos de decisão foram revisados, e a comunicação interna ganhou camadas inéditas de transparência. Não era apenas sobre garantir que algo assim não acontecesse de novo. Era sobre recuperar a confiança de uma nação inteira e honrar os 7 que perderam a vida. Porém, existe um elemento que permanece até hoje como uma espécie de sombra silenciosa sobre o caso. Uma dúvida que não tem resposta absoluta, mas que paira sempre que o acidente é revisitado. Até onde vai a responsabilidade quando a expectativa pública e política se torna maior do que os protocolos técnicos? O Challenger se tornou um lembrete, duro, incontornável, de que tecnologia avançada não compensa decisões precipitadas. Que projetos grandiosos não resistem quando são construídos em cima de silêncio técnico. E que até mesmo instituições gigantescas precisam, às vezes, reaprender a escutar. Quando os fragmentos finais foram retirados do fundo do oceano, uma atmosfera de respeito dominou todas as equipes envolvidas. Não era apenas uma investigação. Era um processo de luto. Cada peça recuperada carregava a memória de quem esteve ali. E, aos poucos, o acidente deixou de ser apenas um evento público e passou a ser também um marco emocional para quem dedicou a vida à exploração espacial. As homenagens vieram, discretas no início, mais amplas depois. Escolas receberam novos nomes. Programas foram reescritos. Famílias se reuniram em cerimônias marcadas não pelo espetáculo, mas pela sobriedade. A tripulação do Challenger se transformou em símbolo, não da tragédia em si, mas da coragem de enfrentar o desconhecido. Hoje, décadas depois, quando os registros daquele dia são revisitados, a história revela nuances que não aparecem nos vídeos da época. Cada decisão tomada nos bastidores, cada reunião silenciosa, cada alerta não escutado, formou uma cadeia complexa que só ficou clara quando já era tarde demais. E o impacto do que aconteceu continua ecoando na forma como os programas aeroespaciais são conduzidos até hoje. O Challenger não se tornou apenas um caso estudado em livros técnicos. Ele se tornou uma lembrança permanente do preço de ignorar sinais importantes. Um lembrete de que a busca por avanços tecnológicos exige compromisso absoluto com a segurança. E, acima de tudo, é um tributo às vidas que confiaram no sistema e que dependiam dele para voltar para casa. O caso permanece vivo justamente porque continua provocando perguntas difíceis. E talvez a mais inquietante seja esta: se o conhecimento técnico estava lá, se os alertas haviam sido feitos, se as condições eram adversas, por que o lançamento continuou? A resposta talvez esteja menos na tecnologia e mais na natureza humana, na nossa tendência de acreditar que dessa vez vai dar certo, mesmo quando tudo indica o contrário.